Fala galera, tudo bem? O assunto que eu escolhi falar hoje para vocês é a fermentação. Por que fermentação? Porque fermentação é um negócio muito louco que está presente muito no nosso dia a dia, principalmente nos nossos alimentos e também em menor proporção no nosso corpo, que o nosso corpo também faz fermentação. Existem aqui, três tipos de fermentação. Existe a alcoólica, existe a fermentação lática e existe a fermentação acética, tá bom? Eu não vou falar da acética hoje, mas só para você saber, na acética é produzido o ácido acético, aquele ácido que está presente no vinagre, tá bom? Não vou falar sobre ele agora, eu vou falar só desses dois aqui. A alcoólica, ela produz o álcool e a lática produz ácido lático, tá bom? Mas não importa qual é a fermentação. Na fermentação, eu sempre vou ter um açúcar, tá? Então tem a glicose aqui. E aí, essa glicose, olha só, ela vai ser quebrada por uma enzima. E aí, ela vai ser quebrada em duas moléculas de piruvato, tá bom? Para quem não lembra o que é piruvato, lembra que o piruvato ele é produzido na primeira etapa da respiração celular, lá na etapa da glicólise, que é a quebra do açúcar, né? Então eu tenho 6 carbonos aqui e eu produzo duas moléculas de 3 carbonos cada, que é o piruvato. Ok, dependendo do organismo que faz a fermentação, esse piruvato ele vai se transformar em álcool, que é o etanol, ou vai transformar no ácido lático, tá bom? Só que, independente se a produção é de álcool ou ácido lático, eu sempre vou ter aqui o gás carbônico. Sempre. Então, na fermentação, eu tenho um processo anaeróbio, sem oxigênio, uma enzima quebrando o açúcar, transformando em piruvato na glicólise, e aí, quando eu não tenho oxigênio, lembra que se eu não tenho oxigênio, não vai fazer as outras etapas da respiração. Então, esse piruvato, ele vai ser transformado ou em álcool ou em ácido lático, liberando o CO2, tá bom? Agora, quais são os tipos de organismos, então, que fazem esse tipo de metabolismo? Eu tenho aqui, bactérias, algumas, e os fungos, as leveduras, que são fungos unicelulares, né? E acredita também, a gente também faz fermentação. Em que momentos em que a gente faz fermentação? A gente pode fazer fermentação quando o nosso músculo precisa de energia, tá? E aí não chega oxigênio suficiente, então o nosso músculo faz fermentação. As nossas hemácias também fazem fermentação, tá bom? E bactérias e fungos, como eu já disse para vocês, tá? Agora, só lembrando, então, para a gente passar para a próxima parte. Fermentação é um processo anaeróbico, porque eu não preciso de oxigênio. Ela pode ser alcoólica ou ela pode ser lática e sempre vai produzir CO2. Então, se eu coloco uma fonte de energia, que no caso é o meu carboidrato, e deixo o micro-organismo, que pode ser bactéria ou fungo, em um lugar onde não tem oxigênio, ele vai dar um jeito de produzir energia e esse jeito está fazendo fermentação. Agora, como que a gente vai aplicar esses conceitos nos exemplos que eu vou dar agora? Vamos pegar aqui o exemplo do pão. A gente sempre tem em casa alguém que faz pão, ou é a mãe que faz pão, ou é a avó que faz pão, ou você vai no mercado comprar um pão. E para poder fazer o pão, é preciso que exista o processo da fermentação. Então, vamos aqui pegar uma questão muito legal da Unifesp que fala a respeito desse tipo de fermentação.
Eu tenho aqui uma receita, olha só. Repara nesses ingredientes. Eu preciso de água, de farinha, de óleo, de açúcar, de sal e fermento biológico. Só para você saber, o fermento biológico são leveduras. É aquele que você compra no mercado, que você tem que deixar na geladeira para o quê? Para que essas leveduras sejam misturadas na massa para que possam fazer a fermentação. Qual seria a fonte de carboidrato aqui? O trigo e o açúcar. Eles vão ser fontes de carboidrato para a levedura poder fazer a fermentação e fazer a massa crescer. Então, o que vai acontecer aqui? No momento em que você coloca o trigo, o açúcar, sal e etc., você tem que fazer uma mistura para depois colocar o fermento. Esse fermento ele tem que ser misturado muito bem na massa, né? Tem que fazer aí uma mistura homogênea. Por quê? Para que ele esteja presente em todos os pontos e a fermentação possa ser feita de forma homogênea também. Então, o que acontece nesse caso? A levedura, que é o meu fungo, vai pegar a glicose que está no amido, né? E a glicose do açúcar, vai fazer lá uma reação química com a enzima e aí ela vai produzir. Lembra que eu dei ali no exemplo? Ela vai produzir, nesse caso, álcool, tá bom? E o gás carbônico. O que vai acontecer? O gás carbônico ele vai sendo produzido, só que ele não vai conseguir sair da massa. Então, o que ele vai fazer com a massa? Ele vai fazer a massa estufar. E aí a massa cresce. Então, o que faz a massa crescer? É o gás carbônico produzido pelos fungos que vai ficar preso na massa, só que como ele vai ocupando espaço, ele vai fazer a massa crescer, vai fazer a massa estufar, tá bom? Mas ao mesmo tempo, eu também tenho aqui a produção do álcool. E aí tem um costume também, que tem muita gente que faz pão em casa que é pegar uma bolinha dessa massa e colocar no copo com água. E aí as pessoas dizem assim, quando essa bolinha subir, a massa terminou de crescer, aí eu posso colocar para assar. Por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso para medir o tempo em que a massa terminou de crescer? Porque o que acontece é que, do mesmo jeito que na massa maior, essa massa na bolinha, que está no copo com água, também vai crescer, também vai ser liberado o gás carbônico. Só que quando ela está no copo com água, o que acontece é que o gás carbônico vai aumentar o volume da massa, só que a massa vai ficar mais ou menos a mesma. Então, o que acontece com a densidade da bolinha no copo d'água? Ela vai diminuir. Quando a densidade diminui, a bolinha ela vai subir e ela vai chegar aqui na superfície. E esse é o ponto do crescimento da massa. Então, essa bolinha ela sobe por quê? Porque a fermentação libera o gás carbônico, que vai fazer a bolinha aumentar de tamanho, aumenta o volume e a densidade diminui. Então, eles têm como saber como que a massa terminou de crescer. E aí, o que acontece? Terminou de crescer, lembra que tem que ter uma temperatura relativamente alta, tá? Mais que 30 graus Celsius, por volta aí de 36, 37. Em alguns processos, até cerca de 42 graus Celsius. Por quê? Temperatura, tá? Aqui a temperatura tá errado. Temperatura alta aumenta o metabolismo desses fungos e aí eles vão fazer o processo mais rápido. Se a temperatura está baixa, eles vão fazer fermentação, mas vai diminuir, o tempo vai ser muito maior, porque eles vão demorar mais, tá? Então, quando eu tenho uma temperatura melhor, eu vou ter uma temperatura ótima para a ação das enzimas e uma temperatura boa para fazer a massa crescer. E aí, essa pergunta que eu falei para vocês, ela diz o seguinte, ela diz assim, qual que é o processo biológico para o crescimento da massa do pão? Achamos aqui, estamos falando, fermentação, tá? E aí ela pergunta assim, por que o bolinho que tá aqui no copo com água, ele cresce? Ele sobe, né? Ele sobe justamente porque a fermentação também acontece aqui, aumenta o volume da massinha por causa da liberação do
gás carbônico, e aí a densidade dele diminui e ele sobe e vai para a superfície. Aí tem a letra B que pergunta assim, considerando que a produção de vinho e a produção de pão tem o mesmo princípio, ou seja, a fermentação, por que o vinho tem álcool e o pão não? Bom, depois que a massa cresceu, o que você vai fazer com a massa? Você vai assar a massa. E no forno, o que vai embora da massa? Vai embora o álcool e vai embora da massa também o CO2. Inclusive, quando você pega e corta o pão e você vê, né, na massa do pão, aqueles buraquinhos aqui, esses buraquinhos eles foram deixados porque o gás carbônico acabou evaporando. E como o gás ocupa espaço, ele fica marcado aqui, tá bom? Então, por que no pão não tem álcool como tem álcool no vinho? Porque a temperatura alta do forno faz o álcool evaporar e o gás carbônico ir embora. No vinho, tudo é mantido até um certo grau, né, até certa quantidade de álcool pela indústria. Eles mantêm quantidade certa de fungos, temperatura adequada para eles controlarem a quantidade de álcool que tem no vinho, ok? Uma questão muito legal e é um assunto bem bacana. O outro que eu queria falar para fechar é a respeito da produção de iogurte. Na produção de iogurte, acontece a fermentação lática, tá? Olha só que legal. Na fermentação lática, o que vai acontecer? Eu vou ter ali a glicose também, tá? Nessa reação, a enzima vai transformar o açúcar em ácido lático, tá? E gás carbônico também. Agora, por que alguns iogurtes têm um sabor meio amargo? Por que eles têm uma textura mais consistente do que o leite? Bom, vamos lembrar, o ácido lático é um ácido. Você já deve ter aprendido em química que ácidos têm um gosto meio amargo, né? Então, a amargura do iogurte, daquele natural que você compra no mercado, vem devido à presença de ácido lático. Quando a gente compra iogurte doce, ele é adicionado açúcar, então a gente não sente essa amargura. Só que naquele natural, tá sem nada, então você sente o gosto do ácido lático. Agora, por que ele tem uma textura diferente? Por que ele é mais grosso? Porque o ácido lático, ele tem um pH menor que 7. pH menor que 7 vai coagular as proteínas do leite. Essas proteínas, então, coaguladas, vão alterar a textura e deixar ele mais consistente, tá bom? Então, é basicamente isso que acontece na produção de iogurte. Toda vez que tem a fermentação lática, acontece isso. Agora, a textura desses iogurtes ou de leite fermentado, né, que eu conheci de Yakult, tudo isso vai ser controlado de acordo com o pH, a temperatura que essas bactérias ou esses fungos vão agir para poder transformar e produzir esses alimentos, ok? E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha, ok? E faz algum comentário se você tiver alguma dúvida. E a gente se vê no próximo vídeo.